A gente continua falando sobre reformas, mas agora sobre a trabalhista. Desde o início das discussões sobre as mudanças na CLT, o governo Temer afirmou que a reforma instituída na Espanha era a principal inspiração das alterações aqui no Brasil. Por lá, a reforma trabalhista foi aprovada há 5 anos e retirou direitos dos trabalhadores espanhóis. Os resultados são bastante questionáveis. Um seminário hoje em São Paulo reuniu representantes de 7 países para debater os ataques aos direitos trabalhistas pelo mundo. A reportagem é de Michele Gomes. Como resposta à crise mundial de 2008, a Espanha implementou uma reforma trabalhista em 2012 que flexibilizou os direitos trabalhistas. Após 5 anos, os resultados não são nada bons. Segundo este professor da Universidade Espanhola de Castilla-La Mancha, houve redução das negociações coletivas, 90% dos novos contratos de trabalho são temporários. Os salários também foram desvalorizados, o que levou ao aumento da desigualdade no país. La mayor consecuencia de las reformas de trabajo en España ha sido el aumento de las desigualdades, como consecuencia del desempleo, pero también como consecuencia del empleo precario, trabajadores que teniendo un empleo, sin embargo, se mantienen por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Para discutir os ataques aos direitos trabalhistas pelo mundo, o Instituto Lavoro, que desenvolve estudos científicos sobre relações de trabalho, realizou hoje este seminário internacional em São Paulo. Especialistas do mundo do trabalho de 7 países, entre eles México, Peru e Espanha, debateram os impactos da flexibilização dos direitos trabalhistas na Europa e na América Latina. Há pontos de coincidência e que não são propriamente coincidência, como, por exemplo, trabalho intermitente no Brasil, chamado 0 hora, com a realidade que se dá na Espanha, na Itália, na própria Inglaterra, em que esses modelos foram testados e não geraram emprego. Ao contrário, o que gerou foi uma precarização da mão de obra e, portanto, um rebaixamento das condições sociais nesses países. No México, desde 1983, o país é comandado por um governo neoliberal que persegue os sindicatos. O impacto dessa política é cruel para os trabalhadores, segundo este advogado do Sindicato dos Mineiros no México. Entre os salários mais baixos da América Latina estão os de México. O salário mínimo é de $4 por 8 horas de trabalho. Lo más grave es que se ha eliminado la libertad sindical en México. Estamos en una situación muy difícil en México, pero igual que nuestros amigos latino-americanos e de outros países do mundo, luchando. Em Portugal, também houve reformas que flexibilizaram os direitos trabalhistas para atender os interesses dos governos liberais. Mas o atual governo português, do Partido Socialista, adotou medidas para reverter a política de austeridade anterior. No setor dos servidores do Estado, aí sim, eles tinham sido muito atingidos pelas reformas dos últimos anos, inclusive com reduções salariais expressas, aumentou a jornada de trabalho desses trabalhadores, servidores do Estado. Tudo isso já foi revertido e, portanto, há um conjunto de medidas de devolução de direitos que tem sido tomado pela nova maioria, pelo novo governo, com base na ideia de que isso será bom para a economia também, porque as pessoas com mais direitos e com mais dinheiro consumirão mais e a economia sairá da depressão que se viveu em Portugal nos últimos 5 anos. No Brasil, a reforma trabalhista foi aprovada em tempo recorde e também foi aplicada com a justificativa de modernização. Para evitar o desmonte completo dos direitos trabalhistas, o movimento sindical tem atuado para revogar a nova legislação. CUT e algumas outras centrais sindicais lançaram uma campanha de arrecadação de assinaturas, isso já está indo para o Congresso, mais de 1.500.000 assinaturas, para trabalhar pela revogação dessa reforma trabalhista. Estamos lutando para anular essa reforma e também estamos batalhando, isso é importante, pela volta de um governo popular e democrático nas eleições de 2018.